Ainda que eu falasse a línguas dos homens e a dos anjos, sem amor, eu seria nada. O que seria esse verdadeiro amor? O amor ágape, o amor que nós, seres humanos, não temos tanta habilidade nem disponibilidade para usá-lo. É esse desafio que eu quero propor a você. Este vídeo não é um vídeo curto, porque nós vamos aqui estar falando sobre o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor proveniente de Deus, o amor sacrificial, o amor que doa, o amor que não recebe ou não espera reciprocidade. Ele faz. Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, uma igreja fundada por ele mesmo na sua viagem missionária, ele escreve esta carta para tratar de assuntos importantes. No contexto contemporâneo, as pessoas usam essa carta de 1 Coríntios capítulo 13, que é conhecida como a carta do amor. Ela é muito celebrada nos casamentos, nos encontros românticos entre cristãos em geral. Mas esta carta, o intuito dela não é este na sua essência. É uma carta de orientação, é uma carta de correção, é uma carta de ajustes que o apóstolo Paulo ele estava escrevendo para aquela igreja. Uma igreja provida de todos os dons, todos os talentos, mas tinha tantos problemas internos que o apóstolo Paulo ele teve que escrever algumas cartas com tons exortativos. E Paulo aqui nesse texto, nesta carta, ele está demonstrando para aquela igreja, isso aqui é um assunto para todos os cristãos, porque fala aos nossos corações. Quais as reais intenções dos nossos atos como cristão, como nós estamos agindo aqui no mundo, no seio familiar, igreja, trabalho, sociedade como um todo. Esta é uma carta que desperta interesse em geral, em todas as pessoas, porque todos nós esperamos ser amados, mas o que nós temos demonstrado na realidade, que tipo de amor? A Bíblia fala de alguns tipos de amor. O amor ágape é um amor de Deus, proveniente de Deus, é um amor sacrificial, é um amor que não espera retorno. Aí tem um amor eros, que é o amor erótico, o amor romântico, tem filia, tem estoge, tem vários amores que falam sobre a família, entre esposos, entre familiares, entre parentes, mas é o amor verdadeiro, o amor que é uma essência de Deus, é o amor ágape. Então, o que Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, se não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Paulo começa aqui fazendo uma hipérbole. Paulo ele começa aqui falando de uma situação, ainda que eu falasse a língua dos homens. Aqui Paulo está dizendo, ainda que eu tenha a habilidade de falar vários idiomas, que era o caso de Paulo. Paulo falava vários idiomas, pelo menos 3. E também ele falava a linguagem angelical, que nós chamamos hoje a glossária, falar em línguas estranhas.
Paulo tinha essas habilidades, mas Paulo estava falando aqui para aquela igreja que era uma grande metrópole. Corinto era uma cidade importante, uma mega cidade, uma cidade importante na época. É um corredor comercial, é uma cidade muito próspera. Então havia pessoas ali, filósofos, pessoas de um conhecimento bem avantajado, bem elevado para aquela época. Ele não está falando para pessoas muito simples, embora tivesse, mas tinha muitas pessoas com conhecimento bem apurado para aquela região, por ser uma metrópole. Então Paulo está aqui exortando a igreja para que voltassem para a essência do Evangelho, a palavra de Deus. Paulo está fazendo aqui uma hipérbole, dizendo, ainda que eu falasse, se eu não tiver um amor, mas não é um amor interesseiro, não é um amor que visa lucro, não é um amor que olha a aparência física, filosófica ou financeira, ou quer que seja a outra situação. Paulo está demonstrando que para as pessoas, para nós hoje, que nós precisamos ter em mente algo superior. Que não deva ficar somente um plano terreno materialista. Vivemos em uma sociedade materialista e que o tempo é valioso. Poucas pessoas demoram assistindo um vídeo que fala sobre um assunto sério, não somente para hoje, mas para a sua eternidade. Pessoas levam muito tempo e horas em coisas supérfluas, mas o investimento para a sua vida intelectual e a sua vida pessoal com Deus, poucas pessoas têm o prazer de se debruçar sobre um conteúdo como este. Você que está assistindo e vai continuar assistindo, você é um bem-aventurado. Eu já quero aqui agradecer a sua audiência, porque é um assunto muito importante. Não é um assunto transitório, não é um assunto transitório nem temporal, é atemporal. Que seguindo as orientações da palavra de Deus, nós podemos alcançar para além desta vida material, uma vida espiritual. Então, Paulo está aqui falando de um assunto muito sério. E a carta de 1 Coríntios, ela, como todas elas escritas por Paulo, ela é bem organizada. E o capítulo 13 está inserido, obviamente, de uma forma harmônica entre o 12 e o 14, obviamente, mas ele traz uma organização maravilhosa para o entendimento das pessoas. Deus foi maravilhoso de dar a ideia ao homem de organizar desta forma, porque no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele demonstra a questão da evidência dos dons. Ali ele mostra que a questão dos dons. Aí no capítulo 14 ele fala sobre como usar os dons. E no 13, que está no meio como se fosse um sanduíche, ele está falando que os dons, e exercer os dons, sem esse recheio que é o amor, que é a argamassa que vai conectar uma parte à outra, não serve de nada. Ele começa a dizer que é como um metal que soa, como um sino que retine, só tem barulho, não há harmonia. Então Paulo ele usa esses termos para chamar a atenção das pessoas para o que verdadeiramente é importante. Paulo ele fala sobre os dons espirituais. O apóstolo demonstra que sem amor, o amor, mas é o ágape, o amor sem interesse. O amor que não espera reciprocidade. É o amor que faz por saber que é o correto, por saber que é o que deve ser feito. Mesmo que aquela pessoa que está sendo alvo deste amor, desta ação, mereça ou tenha condições de retribuir. Por isso que este amor não é um amor que está retido no ser humano. Não é inato do ser humano. O ser humano, nós temos a tendência de abençoar aquelas pessoas que podem nos abençoarem. Este é o amor de Deus, o amor ágape. Eu citaria aqui os verbos no original, mas eu estudei o grego e o hebraico na faculdade para me formar. Só que eu não vou tentar arriscar falar aqui porque não vai sair legal.
Então, o que é importante é o sentido. Então, todos os dons, sem esse amor, eles perdem o sentido. E revela que, de fato, nós somos. Então, Paulo está dizendo que, olha, mesmo que você faça todas as coisas, tenha os dons, tenha toda a ciência, saiba se comunicar como ninguém. Se você faz isso só por interesse ou para aparecer para as pessoas, diante de Deus, que aquele com quem nós vamos prestar conta um dia, não tem valor algum. Algumas pessoas podem até aplaudir, você pode até chamar a atenção de algumas pessoas, mas quando se trata da eternidade, e é com quem nós vamos prestar conta no último dia, não tem valor algum. Paulo está dizendo, é como o metal que retine. Só tem barulho. Então não tem consistência. O capítulo 3 funciona como um caminho mais excelente, o critério absoluto para medir a atitude espiritual. Em 1 Coríntios, nós temos aqui um dos, pelo menos no meu ponto de vista teológico, um dos melhores comentaristas falam sobre esse capítulo do amor. William Buckley, ele diz assim, o capítulo mais sublime já escrito sobre amor. Buckley afirma que Paulo descreve aqui o amor como uma força moral suprema, diferenciando de qualquer conceito humano. Segundo ele, Buckley, ágape é o amor que ama mesmo quando a pessoa não merece, no nosso caso. É o amor que busca somente o bem de outra pessoa. Matthews Henry, também outro comentarista muito conhecido, ele fala que o amor é a essência da vida cristã, essência, o conteúdo interior, pelo menos deve ser. Henry explica que Paulo corrige a igreja de Corinto, mostrando que o amor é o tempero que dá sabor a todas as virtudes, e a falta dele desqualifica até os melhores ou maiores dons. Ele falou isso no comentário completo da primeira carta a Coríntios. O amor é superior aos dons, porque ele é eterno. John MacArthur, um pastor e escritor muito conceituado, ele também escreve um comentário sobre a carta do amor. Ele coloca do seguinte ponto de vista, ele diz que Paulo coloca o amor como um verdadeiro sinal de maturidade, não os dons mais desejados. Então, no ponto de vista, na ótica de John MacArthur aqui, Paulo coloca o amor como um verdadeiro sinal de maturidade cristã. E o é. O que nós vivemos hoje, na atualidade, são igrejas que vivem de uma forma imatura, tem dons e tem talento, mas não traz harmonia, não se vê um crescimento, uma maturidade, a começar da liderança, porque quando começa a se dar microfone para pessoas brincarem, fingirem de estarem sendo usados por Deus, além de ser pecado, uma brincadeira que tem custo, Deus vai cobrar. Que Deus te levantou como líder e você não tem maturidade espiritual, você é uma criança na fé ainda, ore, peça a Deus discernimento espiritual, para que você possa exercer o verdadeiro amor. Hoje mesmo, agora mesmo, o Espírito Santo, ele tem essa capacidade de tocar no teu coração. Basta você abrir o coração e falar: Jesus, eu me arrependo, se cometi algum erro, algum deslize espiritual, que o Senhor me perdoe e me corrija. Que o Espírito Santo entra na tua vida e começa a te demonstrar os caminhos pelos quais você vai voltar ao verdadeiro amor, o amor ágape. De uma carta que Paulo colocou o verdadeiro sinal de maturidade, que é este amor, que você olha para as pessoas, não pelos que elas têm, nem pelas possibilidades que elas possam dar um retorno, mas olha pela ótica espiritual, olha pelos olhos de Deus. Assim como Deus olhou para você e tem olhado para mim com misericórdia, que nós possamos também olhar com misericórdia. Paulo diz, falar em línguas. Paulo vai orientar que só edifica quem está falando, se for verdadeiramente falar em línguas. Se você fala em línguas, mas não tem amor, isso é só barulho infrutífero. Nem você
está sendo alimentado espiritualmente e está escandalizando as pessoas. O amor, ele é o tempero da vida e toda a essência cristã. Profecia e ciência, nada vale, nada basta se você não tiver esse amor, o ágape. Não é o amor de amizade, é o amor para além da amizade. Porque Cristo, ele nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. Lá em Romanos 10, capítulo 5, diz o seguinte: nós éramos ainda inimigos de Deus. Éramos inimigos de Deus. E ele nos reconciliou através do seu Filho Jesus Cristo. Este é o amor. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Deus, ele pela sua misericórdia e graça, nos alcançou através do amor de Jesus Cristo. Este amor ágape. Nós não merecíamos nem merecemos ainda. Éramos inimigos, mas o amor de Deus, este amor do qual estou a falar, ele nos alcançou, nos lavou, nos redimiu. E hoje eu e você, creio, quero acreditar que você, se não é, será, porque o Espírito Santo está tocando no teu coração, é lavado pelo Espírito Santo de Deus. Então, falar em línguas é só barulho. Profecia e ciência, fé, nada disso basta sem o amor. Sacrifícios externos, como Paulo disse, ainda que eu pegue todos os meus bens e doe para os pobres, sem amor, nada disso me aproveitaria. O amor, como eu disse anteriormente, é o recheio, a argamassa que vai unir os dons, o talento com a essência de Deus. Se não tiver amor, nada serei, diz o apóstolo Paulo, que é a boca de Deus no momento. O amor como um comportamento. Aqui no capítulo 13, a partir do versículo 4, diz o seguinte: o amor é sofredor. Aqui apresenta 15 verbos das características do amor, e veja se você está inserido, se eu está exercendo o que eu, ou que alguém que está sob liderança na sua vida, se demonstra essas características. Primeiro, são 15 verbos aqui, do versículo 4 ao 7, que diz assim, vou ler: o amor, ele é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas alegra-se, regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Estas são as 15 ações do amor ágape. Primeiro, ele é sofredor. Segundo, é benigno. Terceiro, não é invejoso. Quarto, não se vangloria. Quinto, não se ensoberbece. Sexto, não se importa inconvenientemente. E sétimo, não busca os seus próprios interesses. E oitavo, não se irrita facilmente. E nono, não suspeita mal. Você está entendendo? E décimo, não se alegra ou não se regozija com a injustiça. Quando alguém está sendo injustiçado, você sabe que é injusto. Quais os seus sentimentos? É de pesar, é de dor, é de orar pela pessoa? Ou você, eu não gosto dele, que se vire? Peguei esse ponto aqui porque hoje no Brasil e no mundo, esta injustiça está imperando. A injustiça impera no mundo todo, e no Brasil aqui parece que está no ápice da injustiça. As pessoas aplaudem a injustiça porque não gostam da pessoa, porque não vai com a cara, porque não concorda com algumas coisas ou com tudo. Aqui estão falando do amor verdadeiro, o amor que é a essência de Deus. Estou falando para pessoas que são cristãs, digamos assim. Se você se regozija com a injustiça, você não tem esse amor. Eu não tenho esse amor, se eu me alegro com isso.
Não se regozija, mas se regozija-se com a verdade. É verdade? Não concordo, mas é verdade? Amém, glória a Deus. Aí, o ponto crucial aqui: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele é paciente. O amor não arde em ciúme. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor do qual estou falando é eterno. Do versículo 8 ao 13, Paulo faz um contraste entre os dons temporais e o amor que é permanente. Vejamos aqui no versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerão. Mas quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Aí ele fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aleluia. Porque agora vemos por um espelho enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o mais importante é o amor. Permanece a fé, a esperança e o amor. O amor, a fé, essas coisas vão passar. Porque quando nós estivermos face a face com o Senhor, nós não vamos mais precisar desses sentimentos. Nós seremos transformados, assim como Cristo o é. Que vai ficar a esperança. Não precisamos de esperança porque nós já estamos com o Senhor. A fé, não precisamos da fé porque nós já estamos vivendo naquele ambiente eternamente. É o amor, o caminho que nos leva e nos permanece assim. Agora permanece. Então que Deus, o Senhor, continue abençoando a sua vida. Que o Espírito Santo te conduza a vivenciar, a demonstrar, a praticar o amor ágape, que é o amor sacrificial. É o amor que não ajuda esperando o retorno. Jesus Cristo, ele demonstrou esse amor para conosco. Quando nós éramos ainda inimigos do Senhor, ele nos amou, enviando seu Filho Jesus Cristo para morrer. Alguém morreria, alguém santo, piedoso, misericordioso morreria por um amigo, por um filho, por um cônjuge, mas morrer por um inimigo, somente Jesus. E ele morreu por mim e por você quando nós ainda éramos inimigos. Aqui está a essência do amor de Deus. Deus, ele é amor. John MacArthur, ele diz no seu comentário sobre a carta de 1 Coríntios, o amor supera os dons porque ele é eterno. O amor supera o dom porque ele é eterno. Que este amor, ele faz com que você supere tudo. Se tudo passa, ou tudo passará, que permaneça em nós aquilo que jamais terá fim, o amor ágape. Que este amor inunde o seu coração, que a presença de Deus, neste período que está se aproximando da virada de ano, que este amor permaneça na sua vida, em nome de Jesus.